Então, assim, espero que a gente tenha uma manhã muito proveitosa, que seja um encontro bastante furtivo para a gente hoje, porque é o primeiro momento, é o primeiro ponto para que a gente inicie a transição, né, depois já do programa de gestão por resultados aprovado na UFAM, é o momento em que a gente inicia a transição do SUSEP para o Petros. Então, assim, serão vários encontros, eles são, né, obrigatórios, a gente não pode deixar de participar, eles são fundamentais, porque se a gente não tiver essa participação, não tem como a gente dar continuidade no programa de gestão por resultados. Então, assim, iniciando, falando essas breves informações agora no início, né, que está sendo gravado, que vai ficar disponibilizado no site, que as participações são obrigatórias, tá bom? Dou as boas-vindas a todos os nossos colegas e é uma satisfação mais uma vez estar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, Mara- Maravilha, agradeço. Eu estou conseguindo, hoje eu fiz um esquema aqui para conseguir ver vocês, eu estava preocupada com o meu áudio, porque eu coloquei uma musiquinha e as minhas colegas estavam achando que eu estava cantando. Gente, eu não estava cantando, viu? Mas vamos dar início, então, à nossa apresentação do Petros, que é o novo sistema do Programa de Gestão por Resultados. A nossa agenda de hoje, ela contempla a migração do sistema, certo? Hoje todos nós utilizamos o SUSEP, que está nos dando esse suporte no estudo desde 2022, junho de 2022, quando iniciamos o estudo de viabilidade técnica do Programa de Gestão de Resultados. Vamos conversar também para poder conhecer um pouquinho do Petros, tá certo? Os pontos principais, quais são os perfis de acesso dentro desse novo sistema, que é totalmente diferente do SUSEP, ele é um sistema que hoje realmente vem a atender a legislação federal. Quais os conceitos que vocês precisam estar atentos nesse primeiro contato com o sistema? Como funciona o ciclo, né, do Petros e a interface do sistema, para vocês conhecerem um pouquinho a carinha desse sistema que vocês vão passar a ser treinados para poder utilizar. É importante a gente trazer aqui para esse nosso diálogo, para esse nosso bate-papo, que por que é importante, por que a gente vai ter que migrar, gente, do SUSEP para o Petros? Né? O SUSEP, atualmente, ele não atende à legislação federal, né? Ele não atende nenhuma das INs do Programa de Gestão a nível nacional, né? Ele tem várias limitações técnicas, então ele não consegue, a gente vai precisar monitorar em tempo real, né? E aí o SUSEP ele não tem essa API, essa interface, né? Para gestão transparente dos planos de trabalho e de entregas exigidos pela normativa. A gente precisa tanto registrar e avaliar dentro dos padrões nacionais, né? Então ele não tem essa ferramenta de padronização que o Petros tem, com esses critérios específicos de cumprimento de metas, de prazos, das escalas de avaliação como excepcional, adequado. A gente precisa de um controle muito intenso de transparência, né? A gente vai ter que, a partir de 31 de dezembro, no caso, a partir de janeiro, né? A gente vai ter que transmitir isso semanalmente para Brasília, né? Então, assim, falta essa estrutura robusta para essa transmissão e esse armazenamento dos dados, que compromete a análise centralizada, né? Então, assim, as repactuações e o histórico desses planos, né? A gente precisa dessa capacidade de registro histórico e dos ajustes dos planos de trabalho que são essenciais para o monitoramento, conforme as instruções, a IN 24 de 2023, a 52 de 2024. Então, a gente precisa de toda essa robustez de dados para que a gente esteja
como é que eu posso dizer, atendendo toda a legislação federal, tá bom? Então, essa migração, ela não é opcional. Isso que é importante vocês frisarem. Essa migração, para que possa existir PGR na UFAM, ela é obrigatória, tá bom? Então, por isso que no início do nosso encontro, vários colegas estão entrando ainda na live, nesse nosso encontro de hoje, nessa nossa reunião, e essa participação nesses treinamentos, nesses nossos encontros, reforço, gente, falem para os colegas, é obrigatório. Por mais que vocês não assinem a lista de frequência, a gente vai acessar os dados da reunião, saber quem veio, quem não veio. Quem não participar de todos os encontros, infelizmente, não terá a possibilidade de continuar no programa de gestão por resultados. Porque como a gente precisa migrar, a gente precisa treinar todo mundo junto. E vocês sabem que o grupo de trabalho ele é pequeno. Hoje a gente tem um quantitativo aí entre gestores e servidores de mais de 550 pessoas, né? Então, a gente entende os colegas que estão de férias, que estão afastados por motivo de saúde, mas reforço, a participação, ela é obrigatória, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho do Petros aqui comigo? Ele é uma plataforma eletrônica, certo, de trabalho, né, seja ele presencial ou remoto, mas que produz essa visão sistêmica que eu falei para vocês. E é mais conhecido como Petros, né, e foi desenvolvido pelo governo federal. Com qual objetivo, gente? O objetivo é de realmente gerir equipes que atuam nas modalidades do programa de gestão. E aí, vocês que já estão no estudo, vocês sabem, as modalidades podem ser presencial ou teletrabalho. Teletrabalho no regime parcial ou teletrabalho no regime integral. Então, a gente precisa desse sistema hoje para conseguir ter o programa de gestão. Além disso, o Petros, ele vai oferecer essa visão, como eu falei para vocês, sistêmica e unificada nos níveis de gestão. Ou seja, né, todas aquelas atividades que a gente desenvolve enquanto servidor, elas vão estar diretamente ligadas ao planejamento estratégico da instituição e ao planejamento da unidade. Lembra que a nossa instituição, ela teve junto com a gente, construindo, nos orientando sobre os PDUs. Então, é muito importante que você, gestor, você, servidor, esteja atento ao PDU da sua unidade, porque no nosso sistema você vai ter a possibilidade de visualizar o quanto eu, enquanto servidora, enquanto servidor, contribuo para o plano de desenvolvimento da minha unidade, certo? Então, essa plataforma eletrônica, ela vai facilitar essa integração entre o fazer do servidor e a necessidade, né, de atendimento do plano estratégico da UFAM, tá certo? Deu uma travadinha aqui para mim, só um minutinho. Pronto. E aí é interessante a gente saber, né, lá no SUSEP, a gente tinha uma perspectiva de grupo de trabalho, servidor e gestor. E a gente tem mais alguns atores que participam do programa de gestão por resultados da UFAM. A gente tem os colegas, já tínhamos, né, anteriormente, os colegas do CETIC, mas agora, enquanto perfil realmente que vão fazer parte desse nosso modelo de trabalho, que é o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor, ele vai acessar todas as funcionalidades do sistema, todas. Já o administrador negocial, que somos nós, somos o grupo de trabalho, somos eu, a Cláudia, a Isabelle, o Cauã, a Marina, né? Todos que atuam junto com vocês, seja nos bastidores ou no front ali, respondendo as questões, as dúvidas, nós somos administradores negociais. E aí temos a figura do chefe de unidade de execução, né, o chefe da unidade executora, que ele vai executar o ciclo do PGR, ele vai planejar, ele vai acompanhar,
e vai avaliar esse, isso que a gente vai mostrar agora para vocês, né? Então, enquanto o GT, ele acompanha o sistema, e acompanha os participantes, orienta, customiza esse sistema. Hoje a gente está trabalhando muito intensamente na modelagem desse sistema para que a UFAM possa utilizar. O chefe da unidade executora, que é o gestor, ele vai ter um papel preponderante, como sempre, como ele já tinha no SUSEP e continua tendo agora, né? Só que com algumas atividades um pouquinho diferentes, e até porque o sistema também é diferente. E aí você, participante, nós, participantes, vamos executar o plano de trabalho. Então, esse nome não vai mudar, né? Então, a gente tem o plano de trabalho que a gente vai continuar executando. Tem alguns conceitos que são muito importantes, gente, como unidade executora, unidade de execução, né? A unidade de execução, ela é uma unidade dentro da nossa estrutura administrativa, certo? Ela possui um plano de entrega, né, específico que foi pactuado, e apenas as unidades designadas como unidade executora têm esse plano de entrega. Essa designação ela vai ser feita pela unidade hierarquicamente superior. Então, por exemplo, o DDP ele pode ser uma unidade executora. Quem vai designar? A Progesp, certo? Que também, ela também vai aprovar esse plano, certo? Ela vai aprovar o plano de entrega e que vai definir o que essa unidade executora vai fazer. Então, dentro do plano de entrega, a gente vai ter tudo aquilo que é de responsabilidade do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, com meta, com prazo, quem é o responsável, né? Vai as vinculações que vai estar diretamente ligado ao trabalho dos servidores, quais as entregas são essenciais para essa organização. Então, eu trago sempre nas nossos encontros, desde que a gente iniciou o EVT, eu trago para você sempre o nosso exemplo, correto? Eu vi que a Fabíola está com a mãozinha levantada, está com alguma dificuldade, Fabíola? Não, tá tudo bem? Certo. Então, por exemplo, nós do DDP, nós temos... Tereza, só, Oi. só uma mensagem para os participantes da reunião. As perguntas e respostas, elas estão ativadas, tá bom? Vocês podem clicar ali no ícone com as formas geométricas, tem um triângulo, um quadrado, um círculo, e aí cliquem em perguntas e respostas e podem mandar as perguntas por lá, tá ok? Obrigada. Beleza? Todo mundo entendeu? Certinho? Maravilha, pessoal. Então, vamos lá. Continuando aqui, dentro dos conceitos importantes de unidade executora e unidade de execução, né? Dentro do DDP, nós temos coordenações. Essas coordenações, elas podem, a gente pode definir que duas, digamos, temos 3 coordenações. 2 dessas coordenações, elas podem ter plano de entrega próprio. Então, por exemplo, a CAC da Gisele, que é minha substituta, e a Cláudia podem ter plano de entrega próprio. Enquanto, exemplo, a CRS vai ter um plano de entrega da diretoria, junto com a direção. Isso significa que as 2 coordenações com plano próprio, elas vão funcionar como unidade de execução, certo? Como unidade executora, respondendo por entregas específicas. Extremamente bronzeado. Pessoal, eu peço que vocês mantenham o microfone desativado, tá certo? Porque senão depois pode atrapalhar quem vai assistir a gravação. Obrigada. Então, assim, vamos lá, continuando. Dentro dessas coordenações do DDP, 2 podem ser consideradas unidades de execução e uma pode estar vinculada diretamente à diretoria do DDP, né? Então, essas que forem unidades de execução, elas vão
responder por entregas específicas, enquanto a terceira, ela vai integrar as atividades que são diretamente ligadas ao plano de entrega da diretoria, certo? Mas isso, vocês não precisam ficar preocupados. Tudo que eu estou falando aqui, a gente vai ter manuais, guias, vídeos, está tudo muito bem explicado, mas esse primeiro contato, ele é muito importante. Porque, por exemplo, hoje a gente tem essa especificidade de que a unidade, a gente precisa entender o que é unidade de execução, até para entender os percentuais, certo? Então, o percentual de participação no teletrabalho 100% remoto, são conceitos que vocês vão precisar entender, você gestor, você servidor, para conseguir executar adequadamente e compreender o que é o Petros, tá bom? Então, dentro desses conceitos importantes, além de unidade de execução ou unidade executora, que no caso, unidade de execução, o DDP, posso escolher coordenações ou todas as coordenações para serem unidades executoras também. A gente tem um conceito de entrega, que a gente não tinha dentro do SUSEP, certo? Então, no SUSEP, a gente falava muito a respeito de atividade, certo? Agora, a gente não vai dar tanta luz, tanta ênfase para as atividades, mas a gente vai dar ênfase para as entregas. Então, vamos prestar bastante atenção aqui sobre o que é a entrega. A entrega nada mais é do que um produto, ou, no nosso caso, enquanto servidores públicos, um serviço que é gerado pela unidade de execução. Então, eu preciso entender que o DDP, enquanto unidade de execução, ele tem produtos, né? Ou, no caso, a equipe da CRS, a equipe lá da PROEG, né, o DAI, se ele for uma unidade de execução, ele vai ter serviços que ele vai entregar, que vão contribuir para o resultado, né, os participantes, eles vão contribuir para o resultado para atingir o objetivo maior daquela unidade de execução. Então, uma entrega, gente, ela precisa ser tangível, a gente precisa conseguir mensurar, né, medir, ela precisa ter uma demanda, tem que ter alguém que demande essa entrega e ter valor para quem solicitou, né? Então, por exemplo, tudo que a gente faz, digamos, a gente recebe um processo de auditoria, de ouvidoria. Um exemplo, alguém está solicitando uma atividade para a gente e esse destinatário vai ser a auditoria, a ouvidoria, a unidade acadêmica. Então, a escrita da entrega, ela possui uma estrutura padrão. Que estrutura é essa? Eu preciso ter um objeto, então é um plano. Precisa ter um complemento, que é opcional, mas, por exemplo, plano de quê? De treinamento. E precisa ter um verbo no particípio, né? Que foi plano de treinamento realizado. Então, isso pode ser considerado uma entrega, certo? Então, plano de treinamento realizado. Então, alguém demandou, isso vai contribuir para o atingimento do objetivo maior da unidade de execução, certo? E vai ser realizado por uma equipe, ou por um time, ou por uma pessoa. Então, vamos lá. O que é entrega agora? Sintetizando isso aqui. Relatório concluído. Então, relatório concluído é um documento que foi finalizado, que sintetizou todos os dados ou conclusões para a tomada da decisão de alguém. Plano de treinamento realizado. Vai ser a execução completa do programa de capacitação para servidores, com métricas de participação e avaliação. Agora, por exemplo, o que não é uma entrega? Apoio administrativo geral. A gente sabe que tem muitas unidades que têm servidores que trabalham diretamente com apoio, né? E isso é fundamental. Mas isso não pode ser considerado uma entrega, né? Então, apoio administrativo geral é aquela atividade como organização de documentos, monitoramento de e-mails, ou assistência em pequenas tarefas do dia a dia, que são essenciais, mas não se configuram num serviço, né, na prestação de um serviço. Participação em reuniões semanais, né? Quem é gestor sabe, a gente é muito demandado o tempo inteiro para participar de reunião,
mas ela não é uma entrega, né? São atividades de apoio, né, para construção de um serviço, muitas vezes, mas que não representam uma entrega final, só que contribuem para aquele processo, certo? Eu gosto muito desse conceito aqui. Eu lembro que a gente estava numa visita técnica, eu e a Cláudia, e aí ela deu esse insight, eu achei assim muito elucidativo. Eu gosto muito de conceitos que a gente consegue visualizar. Então, o plano de entrega, né, ele é um portfólio de produtos e serviços que a unidade de execução, ela se compromete a realizar em um período específico. Então, esse plano, ele é elaborado com base na demanda, né, na demanda recebida e nos objetivos estratégicos dessa unidade. Então, sintetizando, o plano de entrega nada mais é do que um cardápio. Quando a gente vai a um restaurante, existe um cardápio naquele restaurante, né? Foi criado por um chefe, quando é um restaurante chique, né? E esse chefe do restaurante seria a chefia, o nosso gestor da unidade de execução, né? Do nosso restaurante. E ele vai definir quais os pratos que ele vai entregar, né? Quais pratos vão ser servidos. Então, exemplo do DDP. O DDP ele entrega os editais dos concursos públicos, ele entrega os editais de processos seletivos, ele entrega as capacitações para os servidores da UFAM, ele entrega os incentivos funcionais que vão impactar diretamente na vida financeira dos servidores, né? E quais as características e para quem eles são destinados, né? São destinados para os servidores da Universidade Federal do Amazonas, ou para os candidatos que desejam também ser servidores da Universidade do Amazonas. Então, a gente vai a um restaurante, a gente vai pedir um suco, a gente vai pedir um peixe, a gente vai pedir um bife, uma carne. Então, isso é o plano de entrega, esse cardápio que a gente oferece para as pessoas que dependem dos nossos serviços, certo? E aí vem o nosso famoso plano de trabalho, que a gente já está acostumado. No SUSEP, a gente sempre fala: olha, pessoal, está chegando o final do mês, preencham os planos de trabalho, certo? Então, esse nomezinho já não é estranho para todos nós. E ele é um instrumento que vai distribuir a carga horária e as atividades dos participantes do PGD, né, do nosso PGR, para contribuir com o plano de entrega da unidade de execução. Então, o plano de trabalho, ele é individual do servidor. E qual é o objetivo que esse plano tem? É definir quais são as entregas que cada participante vai apoiar e especificar o percentual de horas de dedicação para cada entrega ou atividade, certo? Já o plano de trabalho, ele é como a preparação individual de cada prato. Então, por exemplo, eu falei para vocês que aqui, ó, o plano de entrega é o cardápio, certo? Mas a gente tem os pratos que vão ser servidos. Como é que o bife a cavalo é preparado? Como é que a lasanha, a bolonhesa é preparada? A especificação vai estar onde? No plano de trabalho do servidor, certo? Então, cada cozinheiro, no caso aqui, cada servidor que participa, ele tem tarefas específicas, né, para preparar o seu prato, né, para preparar o que vai ser servido, conforme o cardápio disponibilizado por aquele restaurante. E isso vai garantir que o resultado final consiga atender aos objetivos do restaurante, né? Ou seja, da unidade de execução. Tá certo? Então, aqui a gente consegue já ter uma noção do que a gente vai trabalhar no Petros, qual vai ser o modelo mental que a gente vai ter que utilizar para conseguir ter sucesso nesse novo modelo, nesse novo sistema, né? Então, a gente permanece no mesmo modelo de trabalho, só que com requisitos e especificações diferentes, tá bom? E aí, vamos assim, agora confrontar o que é plano de entrega e o que é plano de trabalho. O plano de entrega, ele é semelhante ao programa de gestão do SUSEP, certo?
com requisitos e situações diferentes de um sistema diferente, mas ele é muito semelhante ao programa de gestão que o gestor cria para a gente. Ele representa a unidade, então a chefia, o gestor é que vai realizar esse controle. E, por enquanto, ele vai ser trimestral, como a gente já vinha fazendo no SUSEP, tá certo? A gente vai trabalhar com essa perspectiva de trimestralidade para a questão de aprendizagem. Mas, lá mais adiante, o grupo de trabalho vai poder orientar essa periodicidade, né, de repente até de uma forma diferente da trimestralidade. E o plano de trabalho? Ele continua com a mesma nomenclatura do SUSEP, certo? Ele é individual, ele é nosso. Então, eu, enquanto servidora, vou ter o meu plano de trabalho. E ele vai continuar mensal, tá certo? Ele não vai mudar. Não existe a possibilidade de termos plano de trabalho, mesmo com a mudança de sistema, bimestral, trimestral, não. Ele é mensal, o plano de trabalho. Aí eu vou trazer um outro conceito aqui. A gente já falou sobre unidade de execução ou unidade executora, já falamos sobre plano de entrega, já falamos sobre plano de trabalho, e agora a gente vai abordar o quê? O demandante. Lembra que eu falei lá que a gente precisa ter meta, a gente precisa ter ali a periodicidade, a gente precisa ter um demandante. Quem é o demandante, gente? Ele é definido como aquele que vai solicitar uma entrega específica dessa unidade de execução. Então, por exemplo, a gente tem os concursos públicos. Então, as unidades acadêmicas, elas sempre demandam para a gente a abertura de processos seletivos ou de concursos públicos para o magistério superior. Esse pode ser um demandante. Esse papel ele é crucial, porque o demandante ele representa a necessidade ou a expectativa que a unidade de execução ela busca atender por meio das suas entregas. Então, por exemplo, a CTD, né, a Coordenação de Treinamento e Desenvolvimento, ela precisa da emissão de um empenho para lá da ProADM, né? Quem faz os empenhos na UFAM é o DEFIN. A CTD ela é o demandante e espera que a equipe do DEFIN emita um empenho para que os servidores possam se capacitar, quando esses cursos são feitos com empresas terceirizadas, certo? Então, nesse sentido, a CTD ela passa a ser o demandante e o DEFIN passa a ser a unidade de execução ou a unidade executora, certo? Por exemplo, o DDP, Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, ele vai requerer um levantamento de necessidade de capacitação para as coordenações do DDP. Então, sou eu, enquanto diretora, solicitando das coordenações do DDP um levantamento de quais necessidades de capacitação a minha equipe tem. O DDP ele está atuando como demandante e vai solicitar um serviço que vai orientar o desenvolvimento das capacitações, certo? Então, assim, em alguns momentos a gente é demandante, em alguns momentos a gente é unidade de execução ou unidade executora, e a gente vai ter que trabalhar dentro dessa lógica, certo? Quando a gente oferece um serviço, quando a gente entrega um serviço e quando a gente recebe esse serviço de alguém, tá bom? E aí vem o destinatário. O destinatário, ele é o beneficiário ou usuário final de uma entrega específica. Então, é aquele que recebe, que utiliza o produto ou serviço gerado pela unidade de execução. Então, o destinatário, ele pode ser interno, dentro da própria organização, dentro da própria UFAM, ou ele pode ser externo, como outras instituições ou a sociedade. Por exemplo, numa unidade acadêmica, né? Na unidade acadêmica, temos as secretarias de graduação, secretarias de pós-graduação. A secretaria, ela entrega serviços, correto? E aí, quem trabalha na secretaria sabe exatamente, domina o que quais são os serviços que ela entrega.
Quem seria o demandante de uma unidade acadêmica, de uma secretaria de graduação? Os alunos, os docentes, que dependem daquela secretaria. Então, a secretaria seria a unidade de execução, pode vir a ser uma unidade de execução, e os alunos seriam os demandantes, que também vão ser os destinatários, ou beneficiários, ou usuário final dessa entrega que vai ser ofertada pela secretaria da unidade acadêmica. Então, o treinamento do Programa de Desenvolvimento Gerencial, por exemplo, o PDG, que é organizado pela CTD para todos os gestores da UFAM. Os gestores, eles são os destinatários da entrega, né? Pois são aqueles que participam do treinamento e aplicam esses conhecimentos adquiridos nas suas unidades. O relatório anual, por exemplo, solicitado pela Proplan, que é destinado à alta administração da UFAM, ele utiliza as informações que a gente preenche no relatório de gestão para tomada de decisão estratégica. Então, aqui a alta administração é o destinatário, pois é quem vai aplicar esse relatório para guiar as ações da instituição, certo? Gente, é só falando para vocês, às vezes eu consigo ver algum ponto que vocês colocam nas mensagens, mas eu não consigo acompanhar tudo. Eu estou com a tela do computador, do meu notebook, e a tela do meu celular. Então, depois a gente vê com a Cláudia aqui qual vai ser a dinâmica, a metodologia, para a gente estar tirando dúvida de vocês, tá bom? Aqui um ponto importante. O ciclo do PGR dentro do Petros, gente. Isso é fundamental que vocês fixem essa tela. A gente vai ter a chefia da unidade de execução, que a gente já dialogou, né, o que é, quem é, que vai selecionar os participantes lá no sistema, lá no Petros, que vai cadastrar o plano de entrega. O plano de entrega, gente, ele não são mais as atividades do SUSEP. Ele é diferente. Mas fiquem tranquilos, né? Fiquem com o coração calmo, porque a gente tem videozinho para tudo, tem PDF para tudo, tá bom? Então, a gente tem a chefia da unidade de execução, que vai selecionar os participantes, vai cadastrar o plano de entrega. A gente tem a chefia da unidade superior, que vai homologar o plano de entrega. Então, por exemplo, quem é a unidade de execução, o DDP? Quem é a chefia da unidade superior? A Vanusa, da Progesp. Ela que vai homologar o plano de entrega do DDP, se o DDP for uma unidade de execução. Quem são os participantes? São aqueles que vão cadastrar e assinar o plano de trabalho, certo? Então, cadastra, assina o plano de trabalho e assina o TCR. Porque lá no TCR a gente continua com a figura do TCR, do termo de compromisso e responsabilidade. Tudo que você coloca lá, que você está dizendo, olha, eu vou responder pelo chat, eu vou responder por esse canal, eu vou estar disponível de tal hora, eu vou estar presencial de tais a tais dias da semana, você vai ter que cumprir. Então, é muito importante esse entendimento do que é o TCR. O TCR não é só lá para você participar, você tem que seguir o que está escrito ali, tá bom? E tem a chefia da unidade de execução, que vai assinar o plano de trabalho junto com o servidor. Qualquer mudança que ocorra no plano de trabalho, o servidor e a chefia terão que assinar novamente o plano de trabalho, tá bom? Aí, o que o participante vai fazer? Ele vai registrar a execução do plano de trabalho e todas as ocorrências. Exemplo, eu fiquei dodói semana passada, e tive 3 dias de atestado. E essa semana eu estava de atestado de novo, fazer um exame e precisei ficar de molho aqui. Então, eu fui lá no meu plano de trabalho e registrei essas ocorrências. Que do dia tal ao dia tal, eu estive, né, no plano de trabalho de outubro e agora do de novembro, eu estive indisponível, certo? Então, tudo que acontece vai ser registrado lá, tá bom? E aí a chefia da unidade de execução vai avaliar mensalmente a execução desse plano de trabalho, certo? E vai registrar a execução do plano de entrega. Então, por exemplo, se eu tinha uma meta lá dizendo, olha, eu vou fazer 30 processos disso, a chefia vai acompanhar e vai dizer se eu fiz ou não os 30 processos.
que foram estabelecidos na minha meta. Se eu fiz todos os atendimentos, se eu cumpri com tudo aquilo que foi pactuado, tá bom? E a chefia da unidade superior, ela vai avaliar a execução do plano de entrega, tá bom? Então, existe esse ciclo e ele vai precisar ser seguido. E a gente vai ter que ter muita atenção, porque é diferente do que a gente vinha fazendo no SUSEP, né? Então, assim, ter essa compreensão de qual o meu papel em cada ponto e em cada periodicidade vai demandar um pouquinho de energia no início, certo? Pelo menos aí nesses primeiros momentos de contato, a gente vai precisar muito recorrer aos vídeos, muito recorrer aos PDFs. Gente, eu reforço, somos pouquíssimas pessoas para atender mais de 500 colegas no PGR. Então, vamos precisar fortalecer cada vez mais o nosso espaço de trabalho, certo? Vamos precisar fortalecer cada vez mais essa autonomia do servidor, de buscar o PDF, de buscar o vídeo, porque senão a gente não consegue dar conta, né? Esse atendimento muito personalizado, ele vai ficar difícil nesse primeiro momento, mas vai fazer parte, tá bom? Vai fazer parte porque vocês vão ter dúvidas, e a dúvida, ela faz parte da aprendizagem. A curva de aprendizagem, ela vai demandar da gente um esforço, tá certo? E vai demandar de vocês também esse esforço para essa autonomia, essa autotutela de conseguir ir buscar também as informações. A gente procurou ser muito cuidadoso no desenvolvimento dos manuais e dos guias e dos vídeos, inclusive. Essa daqui, gente, é a interface do sistema, tá bom? Então, quando a gente for logar, vai aparecer essa carinha aqui para a gente, né? Programa de Gestão e Desempenho, Petros e o nosso acesso. O nosso acesso vai continuar o mesmo que a gente tinha no SUSEP, então não muda, é o mesmo acesso que tu usa lá no SEI, é o que tu vai usar aqui no Petros. Aqui, ó, por exemplo, é um pouquinho para vocês verem como fica a carinha dele quando a gente entra. Esse aqui é quando eu estou no meu registro de execução. Então, eu já tenho plano de trabalho do mês 8, plano de trabalho do mês 9, plano de trabalho do mês 10, eu já tive avaliações, então ele tem essa carinha aqui, tá bom? Aqui já é um detalhamento de quais as entregas que eu lá no DDP realizo. Então, gestão de pessoas, avaliação de desempenho de estágio probatório de servidor realizada, atividades de assessoramento, processos com providências administrativas instruídos, acompanhamentos técnicos e gerenciais realizados. Então, é muito importante que isso aqui, ó, isso aqui são as entregas. Mas é só isso aqui que a Tereza tem que registrar enquanto servidora? Não. E aí eu trago aqui na próxima tela para vocês. Dentro da entrega, por exemplo, manuais e materiais técnicos elaborados e revisados, eu vou ter o detalhamento, ó. Encaminhamento de nova planilha PDI para gestores DDP. Foi feito no dia 11/10, de 7 a meio-dia. Então, as minhas atividades, os trabalhos que eu executei, eu vou colocar por dia e horário. Do mesmo modo, processos administrativos analisados e instruídos. Quais foram os processos, quais dias e qual o horário que eu levei para analisar esses processos. A gente veio agora para um nível de detalhamento muito maior. Então, a gente trabalhava com a atividade, o registro da atividade, análise de processo SEI. Agora não, eu trabalho com entrega. E aí a entrega, processos com providências administrativas instruídos. E aí dentro desses processos administrativos instruídos, eu vou fazer o detalhamento dos dias e horários que eu levei para analisar, certo? Então a gente vai para um nível de esforço maior, tá bom? Fiquem tranquilos, não é o momento agora da gente explicar isso aqui. Vocês vão ter acesso por meio dos manuais, dos vídeos e dos PDFs que a gente criou para entender como é que funciona esse registro e essa dinâmica aqui. Conclusão, né? A gente precisa entender que a gente vai ter vídeos, tutoriais, manuais disponibilizados na própria página do PGR. Quem quiser já apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí,
o gestor ele já pode, né, fazer essa solicitação de migração da unidade. Por quê? Conforme o gestor ele for fazendo essa solicitação, a gente já vai migrando. E a gente vai ter uma necessidade desse agendamento prévio com vocês, certo? Porque a gente vai ter que realizar oficina para treinar vocês no sistema, tanto o gestor quanto o servidor. E o engajamento da gestão e das equipes para utilizar o sistema vai ser condição sine qua non para a gente ter o PGR na nossa unidade, certo? Então, assim, o gestor, ele pode preencher, pode apontar o QR Code, ou pode entrar, as meninas já estão colocando aí no chat, já acessem, já agendem, verifiquem qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, né, para vocês, já entrem em contato se vocês precisarem, porque a gente já vai começar a fazer esse agendamento, e a gente não vai ser algo assim muito rápido que vai ter que acontecer, tá certo? Então, esse engajamento de vocês, ele vai ser fundamental. Todas as legislações, todos os manuais, todos os tutoriais, eles continuam no site. Então, acessem, gente. Acessem, visualizem. Inclusive, essa gravação vai estar lá no site. A gravação que a gente apresentou para o MEC está lá no site. Tudo que a gente faz com vocês, a gente disponibiliza no site. Porque o nosso intuito é reduzir a distância. Por mais que a gente tenha unidades de fora da sede, 5 unidades de fora da sede, unidades acadêmicas, a UFAM é imensa, são mais de 3.500 profissionais, e mais as atividades além do projeto. Então, a gente procura disponibilizar tudo na página para vocês, para que a gente esteja pertinho de vocês, certo? Então, aproveitem e já acessem, já verifiquem. Aqui, no que tange a nossa apresentação, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou passar a palavra para a Cláudia nesse momento, tá bom? Bom, vamos lá. Tereza. Bom, pessoal, nós temos muitas perguntas, né? Eu fui acompanhando no chat, nós temos muitas perguntas no chat, mas como o chat não tem só pergunta, fica difícil da gente ir atrás das perguntas, então nós orientamos que as perguntas sejam realizadas no espaço para perguntas, tá bom? Clique em atividades, que é o ícone com as formas geométricas, perguntas e respostas, e a gente vai começar agora. Meu áudio está baixo. Tá baixo? Tá muito ótimo, baixo. tá ótimo, Cláudia, eu estou te ouvindo super bem. Tá, de repente, não sei. Bom, vou tentar falar um pouco mais alto. Melhorou agora? O áudio tá bom. A voz tá abafada. Eita, gente. Eu Bom, vou trocar aqui eu vou trocar o áudio. Meu áudio ficou bom durante a apresentação, Cláudia? ficou bom. Eu vou tentar sair do celular e ficar pelo áudio do computador. Se não ficar bom, eu volto de novo pro áudio Não, do... não é o teu áudio, não. Não, É o não, eu meu. sei, mas é que eu quero ficar só com o computador. Porque eu fico Ah, com tá duas bom. telas aqui, tá bom? Vou tentar Tá aqui. bom. Gente, eu acho que é o meu fone. Eu vou só mudar aqui rapidinho, só um minuto. Consegue me ouvir? Como é que tá agora? Melhorou bastante. Olá. Tá ótimo. Tá melhor, né? Beleza. Então, vamos lá. A Adriana perguntou quando começaremos a usar o novo sistema. Então, Adriana, Tereza, você quer falar? Você quer responder? Pode falar, Cláudia, fica tranquila. Tá, então, desculpa, não consegui te ouvir, Tereza. Não, tranquilo. É assim, inclusive, eu até estava vendo aqui uma pergunta que eu acho que ajuda, complementa essa pergunta da Adriana. Foi a Adriana, né, que fez a pergunta, Cláudia? Isso. Ela pergunta assim, tem um prazo obrigatório para essa migração? Tem, gente. É 31 de dezembro. A gente vai trabalhar com 15, né, Cláudia? Dia 13, 15 é domingo. Dia 13, né?
Isso, pronto. Dia 13 de dezembro, a gente vai ter que ter migrado todo mundo. Então, a gente precisa estabelecer esse fluxo, por isso que é a importância do preenchimento do formulário, que a Cláudia passou, eu mostrei o QR Code, porque o gestor vai enviar para a gente essa solicitação, e a partir da data e horário de envio, a gente já vai colocando lá a prioridade. Então, a prioridade é para quem mandar primeiro, certo? A gente não pode ter ninguém dia 2 de janeiro de 2025, fora do Petros. Isso, Fernanda, é o gestor da unidade que tem que preencher o formulário, tá bom? Porque é responsabilidade dele, porque ele vai ser o ator principal junto com vocês, certo? O gestor é o coordenador administrativo, pode ser que seja o coordenador administrativo, depende de quem é o gestor da unidade. O que vai ser unidade de execução, certo? Então, quem tiver unidade de execução vai ter que entrar em contato e agendar essa migração do que a gente tem hoje. Cláudia, tu quer complementar? Não, tá perfeito, é isso mesmo. Tá bom? É importante, a Tereza citou janeiro no início, mas janeiro é quando tudo já tem que estar funcionando e a UFAM estar enviando os dados para o governo. Então, para que isso aconteça, todos nós já temos que estar no Petros, tá bom? O Celso perguntou, com a migração, será necessário fazer novo processo de solicitação de adesão ao PGR? Além disso, precisaremos realizar novos cursos? Bom, não vai ser necessário fazer um novo processo de solicitação de adesão, tá bom? E a gente vai precisar fazer não aqueles cursos do ENAP, mas sim um treinamento no Petros, na plataforma, porque vocês já conseguiram sentir que são muitos conceitos novos, uma nova forma de lidar. Então, tem muita questão aqui, né, muitas perguntas aqui, que elas serão essencialmente respondidas nos treinamentos, tá certo? Então, é isso. Cláudia, aqui o Charles, né, Amorim, ele está perguntando que quem participa de comissão, por exemplo, a CIS, deve colocar no plano de trabalho. Eu não entendi a pergunta do Charles, não sei se tu conseguiu entender. Tereza, eu estou dando prioridade para as perguntas feitas no Perguntas e Respostas. Né? Tá ótimo, tá ótimo. É porque às vezes alguma aqui do chat acaba complementando. Uhum. E como ele estava falando de gestor. Deixa eu ver aqui no chat. Quem participa em comissão, exemplo, CIS, deve colocar no plano de trabalho? A comissão se deve colocar no plano de trabalho. Eu acho que assim, por exemplo, eu era diretora e participava da CPPTAI. Então, era uma atividade que eu fazia em outra unidade de execução que não a minha, né? E aí vai ter que estar, assim, no plano de trabalho. Sim. Todo a fazer, né, Cláudia, do servidor, ele vai precisar constar no plano de trabalho do servidor, correto, Sim, Cláudia? correto. Não se preocupem que isso vai ser bem esclarecido nos treinamentos, tá bom? Aproveitando aqui, eu vi que a Marnice perguntou, o treinamento do Petros é feito em qual plataforma? Na plataforma do Petros, tá? Então, vamos lá. Sobre entregas, quando há um longo processo sendo feito, as etapas finalizadas durante o processo podem ser consideradas entregas ou somente o produto final? Bruno, essa é uma questão um pouco mais técnica, né? Mas a gente, assim, dando um spoiler, né, a gente pode, assim, ir quebrando essas entregas, porque tem coisas, por exemplo, na nossa realidade de publicação de edital, a gente sabe que a gente trabalha em um edital por muito mais tempo do que um mês. Então, as etapas, elas são quebradas, mas em partes significativas, tá bom? Mais detalhes sobre isso a gente vai tocar, a gente vai explicar nos treinamentos. Correto, Cláudia. Se não, aí uma pergunta anônima, se não for possível completar o plano de entregas por vários motivos, vamos combinar o seguinte, todas essas perguntas muito técnicas do Petros, a gente vai elucidar nos treinamentos, tá bom?
vamos nos ater mais a perguntas gerais, já que essa é uma reunião de introdução ao Petras e vocês estão começando agora, estão tendo esse primeiro contato hoje, tá bom? Messias também perguntou algo sobre entregas, vamos guardar para os treinamentos. Entregas. A Sara fez uma pergunta, limitação do que é serviço, como será contabilizado o tempo de atendimento ao usuário por e-mail ou telefone? Essa é uma pergunta interessante, porque a preocupação aqui é a contabilização do tempo, né? E no Petros, a gente não tem mais esse conceito de quanto tempo eu vou gastar com aquilo, foram quantas horas, mas sim um esforço geral, né? No meu mês, eu vou gastar o quê? 10% do meu tempo com atendimento por usuário, por e-mail, por telefone, pessoalmente, tá bom? É mais ou menos nesse sentido, a gente vai trabalhar com uma disposição de quantos por cento do seu mês você gastou com aquilo. Você quer complementar, Tereza? Sim, Cláudia. Eu mostrei uma telinha, já matando algumas perguntas aqui do chat. Pessoal, essa apresentação, ela vai ficar no site, tá bom? Tudo que a gente faz, como eu falei para vocês, fica no site. Então, vai ter uma guiazinha lá, guias, manuais, tutoriais, aí vai ter outra lá, apresentações, então as apresentações ficam os vídeos, os PDFs, tudo que a gente faz fica lá, fiquem com o coração tranquilo, tá bom? Nessa apresentação, eu disponibilizei lá para vocês a página, a tela, né, do que são as entregas, então ficam lá o registro das entregas, e dentro de cada entrega tem as atividades que eu executo, né, tem os trabalhos que eu faço. Lá eu anoto, eu coloco, eu tenho que colocar o dia, o horário que eu fiz tais atividades, é um registro, mas lá eu não estou preocupada, como a Cláudia falou, com o tempo, com a carga horária. Eu estou preocupada em demonstrar o que eu faço e quando eu faço, e qual o percentual de contribuição para aquela entrega, tá certo? Então, assim, isso vocês vão ver com mais profundidade lá no treinamento. Teve uma pessoa aqui também que perguntou se a gente podia explicar novamente, né, como é que vai se dar essa transição. Então, vamos lá. Lá na apresentação, que vai estar disponível no site, tem um QR Code, ele está no chat aqui também, que eu vi que a Marina já colocou. O gestor vai acessar esse formulário e vai manifestar o interesse dessa unidade de execução em ser treinada pelo nosso GT, tá bom? Então, é preciso esse passo de acessar o formulário e responder lá o que a gente está pedindo, né, para que a gente possa ajudar vocês na transição, tá certo? Porque como a Cláudia colocou, e eu já falei para vocês, quem não estiver até dia 13 de dezembro cadastrado no Petros, não tem como continuar em janeiro no PGR. Então, por isso que a gente vai precisar fazer esse esforço de estudar os guias, os manuais, assistir os vídeos, tá bom? E, principalmente, participar das oficinas e treinamentos, tá bom? Teve uma pessoa aqui que perguntou, a frequência com Petros para Solgov será preenchimento automático, como está atualmente com o SUSEP? Sim. Então, por exemplo, a Cláudia, eu cadastrei ela no programa de gestão 100% presencial, correto? E aí já aparece lá para a Cláudia, no Solgov, o código, acho que é 390, né, Cláudia? Não, o teu é 400. 401, que é o 100% presencial, 390 é o meu, gente, que é parcial, desculpa. Então, já aparece lá. Então, por exemplo, dela, não tem o que mudar, ela é 100% presencial, certo? O meu é parcial. Nos meus dias de parcialidade, nos dias que eu estou no presencial, eu vou lá no Solgov e registro, altero a ocorrência, tá bom? Cláudia, vamos lá. Vamos lá. Eu estou vendo aqui, vou só pedir uma licença de parar um pouquinho nas perguntas, que eu estou vendo uma preocupação com como que vai ser essa migração, né? Quem vai participar é somente o gestor? Não, não é somente o gestor. Nós vamos treinar gestores, servidores e, principalmente, os nossos agentes de integração.
Devemos ter alguns agentes de integração aqui, né? Esses agentes de integração, eles vão ter um papel fundamental nessa migração, porque eles vão ser os pontos focais em cada unidade. Então, a partir da indicação do gestor do interesse em realizar essa migração, nós vamos elaborar esse cronograma e sim, já vai ser bem apertado. A gente tem basicamente aí 1 mês, mas a gente vai conseguir. Todos nós vamos conseguir, tá bom? Mas é importante, então, se o seu gestor não está aqui, envia esse formulário para ele, para que ele possa indicar o interesse em realizar essa migração. Porque se não fizer a migração, infelizmente, vai sair do PGR por hora, né? Porque em janeiro, se não estiver no Petros, não vai poder continuar no PGR. Então, a partir de janeiro, só vai estar no PGR quem estiver treinado e habilitado no Petros, tá bom? E aí, Cláudia, complementando a tua informação, gente, não é uma vontade nossa, não é que a gente diga assim, a gente não quer que quem não tiver no Petros não esteja, né, Cláudia? Não é isso, gente. A gente tem um prazo legal a nível federal. A gente tentou fazer esse processo todo com muita antecedência, mas vieram determinações do governo dizendo que precisava ser assim e que precisava atender a esse prazo. Então, não é que o GT quer fazer tudo em cima da hora, jamais. A gente vem trabalhando aí há 2 anos, mais de 2 anos, quase 2 anos e meio com vocês, e a gente sempre procura sensibilizar, explicar, mas ocorre que é um prazo de cima, está vindo de cima para baixo, e por isso que a gente está fazendo com essa intensidade, e está dizendo, gente, é obrigatório, e se não tiver, vai ter que sair, porque tem que sair mesmo, porque eles disseram o seguinte, quem quiser acessar o site do PGD a nível nacional, tem lá a regulamentação dizendo que quem não, tudo que tiver no Petros, gente, vai ter que ser transmitido, lembra que eu sempre falava nos encontros, pessoal, isso vai ser parametrizado com Brasília, eu sempre usava esse termo, vai ser parametrizado com Brasília, igual o Gov Frequência, então eles disseram assim, ó, quem tiver em PGR, vai ter que enviar esses dados parametrizados a partir do primeiro dia útil do mês de janeiro de 2025. Quem não, a instituição que manter servidores em PGD sem parametrizar, vai ser retirada do PGD a nível nacional. Tá bom? Então, não é nossa vontade. Nossa vontade seria que a gente fizesse esse processo de migração até o ano que vem. Infelizmente, não foi possível, e aí a gente está tendo que fazer esse esforço. Os agentes de integração, perguntaram aqui, procurem saber quem são os agentes de integração, que são os antigos agentes de capacitação. Só que eles passaram a ter um empoderamento maior agora, gente, um know-how maior. A gente precisa contar com o apoio dos agentes de capacitação, porque sem eles isso não vai ser possível. Inclusive, perguntaram para a gente aqui, Cláudia, se o gestor, só o gestor poderia fazer isso. O gestor vai ter todo o suporte do agente de capacitação da sua unidade, né? Isso. Nós vamos dividir os treinamentos em 2 tipos, né? O primeiro tipo é para os gestores e juntamente com os agentes de integração. Por quê? Isso, agente de integração sendo gestor ou não. Porque a ideia é que o agente de integração seja o ponto focal para ajudar todos os servidores da sua unidade, seja ele gestor ou não. E aí, então, esse vai ser um grupo e o outro grupo de usuários não gestores, tá bom? Vamos lá, continuar aqui no perguntas e respostas. Só um minuto. A Solange, né, fala sobre o serviço de arquivista, ela comenta aqui que precisa e pode sim se caracterizar como entrega por ser atividade tangível, penso que precisaremos conversar mais sobre isso. Sim, Solange, o treinamento vai ser o local para se conversar mais sobre isso. Quem vai dar o treinamento vai ser a Marina, também aqui do GT, e ela tem uma sensibilidade para explicar melhor para vocês. Então, nem tudo é a ferro e fogo, porque o importante é que
servidor, juntamente com o gestor, entendam as expectativas de um e de outro, tá bom? Então, Cláudia, queria pedir se a Marina tivesse possibilidade, somente se tiver possibilidade, de abrir a câmera para o pessoal conhecer ela, porque ela que vai estar no treinamento, né? Com você. Gente, essa é a Ingrid Marina, ela gosta mais de ser chamada de Marina, tá bom? Ela é a nossa pessoa que sabe tudo sobre o Petrus, ou a gente procura saber junto contigo, né, Marina? Então, ela vai estar com vocês nos treinamentos, é muito legal, vocês vão gostar muito, assim, de ter esse contato com ela, porque já adianto para vocês, eu vou estar fora nesse mês de dezembro, e janeiro também, então, assim, vocês vão estar muito intensamente com a Cláudia, com a Isabelle, com a Marina, tá bom? Principalmente com a Marina sendo treinados, é importante que vocês conheçam esse rostinho lindo. Obrigada, Marina. beleza. Raquel Lira, comecei no PGR ontem, dia 6, qual sistema vou usar? Petrus ou anterior? Por enquanto é o anterior, tá bom, Raquel? O SUSEP, que é o que está em vigor, o Petrus a gente está começando a migração. Rafael comenta que o SUSEP considerava as atividades por horas e pergunta se o Petrus também é assim. Acredito que a gente já comentou sobre isso, né? O conceito é outro, tá, Rafa? Acho que você já pegou aí também o conceito. Uma pergunta anônima, dependendo da data em que haverá a migração para o Petrus, continuaremos com os planos de trabalho mensais no SUSEP enquanto isso? Sim, normalmente até dezembro, tá bom? Esse período de migração, ele precisa de uma certeza, que é o SUSEP, e um início, que a gente sabe aí que existe uma curva de aprendizagem, né? E esse início aí, ele vai estar durante o fim do SUSEP. Cláudia, só ponderando aqui com os colegas, o que acontece? O que o governo federal nos orientou? A gente precisa continuar registrando, certo? Então, a gente tem que ter esse registro, por isso que precisa continuar com o SUSEP. No momento que tiver tudo já prontinho no Petrus, aí sim, aí deixa de existir o SUSEP, tá bom? É isso que a Cláudia está colocando. O que eles disseram a gente consegue manter o pessoal no SUSEP até esse último momento, que é 13 de dezembro. Então, por isso que eu oriento, gente, terminando o nosso encontro, já acessem a página, já peguem os manuais, vocês vão ver que a Marina já colocou para a gente lá na página, e comecem a estudar. Estudem, leiam, assistam, porque quando vocês forem para esse contato inicial com o sistema, quando for possível cadastrá-los no Petrus, a gente vai dar, pessoal, olha, agora começou, é de vero, então tu vai para o sistema já com as tuas dúvidas, tu não vai para o sistema para aprender, tá bom? Vai lá, Cláudia. Beleza. Como o gestor procede se o servidor não cumprir o acordado no plano? E se o servidor não criar o plano de trabalho e atrasar o início, a unidade ficará prejudicada em sua avaliação? Essa pergunta quem fez foi a Diana. Então, assim, vou deixar a Tereza falar, mas eu vou introduzir com uma reflexão, né? Se não existisse o Petrus, se não existisse o SUSEP, como que o gestor procederia se o servidor não cumprir o combinado, né? Então, pode falar aí, Tereza. Gente, como a Cláudia falou, o gestor, ele precisa ser gestor e fazer que os pactos sejam cumpridos. É diferente, por exemplo, eu não imaginava ficar doente. Então, eu fiquei doente, eu entrei de atestado e talvez, digamos, que eu não tivesse conseguido cumprir com todo o meu planejamento, né? Então, aí é diferente, eu vou chegar e vou avisar o meu gestor e vou dizer, olha, estou doente, vou entrar de atestado, a gente vai ter que repactuar o que está planejado nesse mês para o próximo mês, certo? É diálogo, é o que eu vivo falando para a gente, com a gente lá nas reuniões, é diálogo. Então, não abrir o plano de trabalho, essa pessoa não vai poder estar no PGR, gente. Não tem como ficar no PGR. O básico é criar o plano de trabalho, tá bom? Criou o plano de trabalho para o gestor acompanhar e avaliar. Não criou o plano de trabalho? Será que você... Vamos refletir aqui internamente. Eu tenho perfil para estar nesse sistema?
Porque se eu não criei, qual é o fundamento de eu não ter criado? Eu estou doente, eu me afastei, eu estou de férias. E isso tudo já precisa ser visto anteriormente. Lembra que eu sempre falei, PGR é planejamento. E agora mais do que nunca, porque sabe de quando em quando a gente vai ter que enviar isso para Brasília, gente? Toda semana. O Cauã, ele nos ajuda nas auditorias do sistema, certo? Mais do que nunca, vocês vão ter que estar atentos aos registros e aos prazos, porque isso não vai ser acompanhado somente por nós. A partir da primeira semana de janeiro, a gente já vai encaminhar para Brasília. Toda semana tem que encaminhar, é obrigatório, não tem querer. Então, assim, a gente precisa fazer o nosso papel, né, Cláudia? Isso, exatamente. O vídeo vai ficar gravado, tá bom, gente? Tanto o vídeo da reunião quanto o documento, o PowerPoint que foi mostrado aqui, a gente vai colocar tudo no site para vocês, para que vocês possam ter essa documentação e chegar sempre a consultar sempre que precisarem, tá bom? O Celso mais cedo perguntou como mensurar quantos processos ou documentos serão criados, quantos atendimentos serão feitos, uma vez que não sabemos quanto de demanda receberemos no setor. Realmente, Celso, nós que já estamos, nós aqui do GT e do DDP, que já estamos trabalhando no Petros desde agosto, nós nos fizemos essa mesma pergunta, né? Ninguém aqui começou sabendo absolutamente de nada. E é interessante isso, porque é dessa maneira que a unidade vai começar a se conhecer melhor, começar a entender o que chega para ela e o que entrega. Então, no início, vai ser uma estimativa. E aí, quanto que você será que acha? Né? Eu perguntei da Belle, e da Isabelle, desculpa, é que eu chamo ela de Belle. Belle, estou fazendo aqui o plano de entrega, quanto que você acha aí que a gente atende mais ou menos por mês? A gente atende X. Então no meu plano de entrega eu vou colocar uma estimativa de 3 vezes X. O que acontece se não alcançar aquilo, ou se for maior? Gente, é só um registro, é só uma documentação. O importante é a gente entender, a gente vai ter essa curva de aprendizagem e a gente entender como que a nossa unidade está funcionando. Não é que vai abrir o céu e cair um raio na cabeça da unidade que não atinge. Não é nada disso. É tudo conhecimento, tá bom? E aos poucos a própria unidade vai entendendo, vai refinando como que vai ser essa demanda. Então, tudo nessa questão. É só uma questão de registro e saber que está todo mundo ali comprometido, está trabalhando, tá bom? Cláudia, estão pedindo, a Ioli Glenda aqui pediu para colocar de novo o formulário para ser preenchido pelo gestor. Tu nos ajuda aqui no chat, Marina, por favor? E aí, aproveitando o gancho que eu estou no chat, a Roberta de Lima, ela está com dúvida porque ela está afastada do PGR, porque ela está de férias, e em seguida ela já entra de licença capacitação, e a gente orientou realmente, Roberta, que quando você voltar, você pode entrar novamente no PGR, sem problema. O que a gente pede sempre é só para avisar, né? E aí você avisou, não tem problema. Quando você voltar em janeiro, você já volta no Petros. E aí a grande importância do gestor da tua unidade, do agente de capacitação da tua unidade, dos teus colegas na unidade que estão em PGR, entenderem esse sistema e como ele funciona, para que você não tenha tanta dificuldade, tenha suporte, não somente do GT, porque eu sempre falo nas reuniões, quem ficou no estudo de viabilidade técnica durante todo esse tempo, tinha a responsabilidade e continua tendo de ser agente de multiplicação, certo? Então, assim, quando os pares da gente dominam, às vezes a gente não precisa ficar só ali dependendo do GT, dependendo do manual. Senta com um colega, vai lá, olha, Roberta, faz assim, frito, assado, cozido, tá bom? Então, assim, é importante esse entendimento de que a gente está todo mundo no mesmo barco, gente. O GT ele só está levando pancada um pouquinho mais de tempo, porque realmente a gente precisa aprender de qualquer maneira para conseguir ensinar para vocês. Mas fica tranquila, Roberta, que a gente vai te ajudar e a gente conta com os colegas que já estão no GT, com os colegas da tua unidade, para que também possam te ajudar quando tu retornar com tranquilidade das tuas merecidas férias, da tua merecida licença capacitação,
e conseguir absorver os conteúdos, tá bom? Uhum, beleza. Eu vi que fizeram uma pergunta, eu vou já voltar nessa pergunta, mas eu queria só comentar a próxima aqui do Perguntas e Respostas, que o seu José perguntou assim: no caso em que o servidor não atingir as metas estabelecidas, o que acontece? Bora lá. Vamos supor aqui, eu sou gestora de uma equipe com 6 pessoas, e a minha equipe está planejado para que esse mês entregue 6 manuais do Petros, né? Produza, revise e entregue 6 manuais do Petros. Então, eu estabeleci que cada servidor da minha equipe está responsável por um manual, ok? Beleza. O servidor não atingiu essa meta. O que acontece? Primeiro, eu como gestora, eu tenho que entender qual foi o motivo desse servidor não ter atingido essa meta. Foi por indisciplina ou foi porque ficou doente de repente, né? Ficou internado. Então, assim, se eu tenho aquela meta para entregar, eu sou gestora, e eu já sei que aquele colega, aquele servidor, ele de repente está de atestado, que é uma coisa que a gente nunca consegue prever, né? Eu vou redistribuir essa meta, né? Porque vários planos de trabalho juntos constituem um plano de entrega. Então, eu vou redistribuir essa atividade para que os outros colegas consigam fazer, tá bom? Isso em caso em que, obviamente, né, foi um problema de saúde e tal. Agora, se foi uma questão da pessoa tá prometendo e não tá entregando, aí vale o questionamento da Tereza. Será, então, que essa pessoa tem perfil para estar no PGR? Porque PGR é resultado, tá bom? Não é simplesmente uma presencialidade ali, não é mera dispensa de frequência. Tá bom? Ai, adorei tua fala, Cláudia. Eu acho que é por aí mesmo, gente. A gente precisa entender isso que a Cláudia está colocando. A Cláudia, às vezes, traz alguns exemplos, assim, muito legais, como eu falei para vocês, do cardápio, né, do restaurante. Eu adorei, porque eu acho que quando a gente materializa, né, o exemplo, a gente consegue visualizar. Então, gente, é só comunicar. Se teve um problema, por exemplo, às vezes, o que acontece? Houve uma situação de energia, não foi uma semana sem energia na tua residência. Hoje em dia a gente já tem um coworking em Manaus, né? Já tem aquele espaço de trabalho que foi disponibilizado pelo governo federal. Inclusive até a nossa pró-reitora Vanusa, com a equipe dela da secretaria, já utilizaram, adoraram o espaço. Você tem possibilidade de ir para lá, porque se você tiver em teletrabalho, você vai precisar entregar. Então, foi energia na tua casa, tu não vai deixar de produzir por conta de energia na tua residência. Uma coisa é um dia, outra coisa é uma semana. Pode acontecer, né? Então, procure ou vá para a sede, vá para o teu órgão e continue produzindo. E qualquer problema, conversa com a tua chefia. Os espaços de trabalho, eles são justamente para isso. Né? Lembra que eu sempre falei nas reuniões com vocês, usem os espaços de trabalho, e agora eu vou começar a utilizar os termos do Petros. Usem os espaços de trabalho das unidades de execução, das unidades executoras, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Essa comunicação integrada, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida enquanto participantes desse modelo de trabalho, tá bom? Legal. E aí eu volto na Renata, né, que ela colocou um ponto aqui, quando a gente estava falando sobre as entregas, ela disse que existem alguns trabalhos em que não é possível ter esse nível de previsibilidade, concordo. Mesmo a gente fazendo todo o estudo e conhecendo bem nossas atividades e demandas. Exemplo é a atividade jornalística, que depende muito de um fluxo de demanda que surge de forma muito rápida e sem previsão. Perfeito, Renata. O plano de trabalho que nós confeccionamos no início do mês, para o mês todo, ele não é algo que está escrito na pedra. A qualquer momento ele pode ser revisado, porém, sempre na conversa, no diálogo com o gestor. Por quê? Porque a partir do momento
em que o seu plano de entrega tem a sua assinatura e a do seu gestor, ele está apto a ser executado. Se você realiza alguma alteração nesse plano de entrega, precisa novamente da assinatura de vocês dois para que o pacto seja realizado, tá bom? Isso a qualquer tempo. Isso vocês também vão ver mais no treinamento do Petros. Aí tem muita pergunta, né, gente? Alguém está perguntando onde fica coworking do Já governo. estou vendo aqui, Cláudia, já vou passar. Vou passar o link aqui no chat, tá bom, pessoal? Tá. A Marina escreveu aqui que as entregas podem ser produtos ou serviços, elas só precisam ser quantificáveis, tá bom? E aí, mais uma vez, essas partes muito técnicas, né, a gente consegue mitigar nos treinamentos. Vamos lá. Gente, é difícil, né? É cansativo, já tive até que... E Cláudia, tenta focar no das perguntas e respostas, aí aqui no chat eu vou respondendo o pessoal, tá bom? Para a gente ver se a gente finaliza o de lá e consegue finalizar a reunião no tempo previsto. Tá. Qual é o tempo previsto da reunião? É 11 horas? 11 horas, meninas, fiquem calmas, fiquem tranquilas que a gente vai responder de todo mundo. Tá bom. Dá para a gente responder, sim. O Rainan, ele fez 2 perguntas aqui, não sei se eu entendi direito. No caso, é porque eles vão perguntando ao longo da apresentação, né? Então, ele perguntou, no caso, o diretor da unidade do interior será responsável pela aprovação também? Ou, no caso, o gestor é o coordenador administrativo? Acredito que seja do plano de trabalho, do plano de entrega, não entendi. Mas, assim, por exemplo, né, a Tereza é a diretora do departamento. O departamento tem aí 30 pessoas, mais ou menos. Será que é a Tereza que vai avaliar 30 planos de trabalho? Não, né? Como ela tem aí 4 coordenadores abaixo dela, ela vai avaliar os coordenadores, que, por sua vez, avaliarão os servidores de cada coordenação, tá bom? Porque fica inviável uma pessoa avaliar todo mês. Já pensou 30, 50, 100 planos? A pessoa vai viver só para isso. Então, é sempre nesse formato de cascata. O gestor pode indicar alguém ou precisa ser ele mesmo? Essa foi uma pergunta do Rafael. Indicar alguém para quê, Rafael? Você pode escrever aí? Ou se você não lembra mais da pergunta. Enquanto o Rafa não escreve, vou pular para a próxima, tá? Tiago perguntou quem é o agente de integração da unidade. Nós temos uma portaria que já designa esses agentes de integração, tá, Tiago? E nós já colocamos o link aqui no chat. Ah, tá. Tá, beleza. Viu a resposta do Rafa? Vou só terminar. Nós já colocamos o link dos agentes aqui no chat. Se você voltar um pouquinho aí, no histórico, você consegue encontrar o link dos agentes e aí a gente consegue ver todos os agentes de todas as unidades. O gestor pode indicar alguém para o treinamento ou ser ele mesmo. O gestor precisa ser treinado. 100% das pessoas que estão no PGR precisam ser treinadas, tá bom? Deixa eu te ajudar um pouco, Cláudia. Tu tá em qual? Eu acabei de responder Rafael de 951, Tiago de 953, tem o Stanley de 954. Tá, vamos lá. O Stanley. Para responder a pergunta no formulário, quantos servidores na unidade? Para fixar uma mensagem, passe o cursor sobre ela. Equipe. Número de servidores ou número de servidores em PGR? Não, é o número de servidores na tua unidade que está perguntando, tá bom? Lá no teu formulário. E aí, quem é o agente de integração da unidade? Aqui, o Stanley. Stanley, acesse o link, tá bom? Que está no chat. Marina, se tu puder colar novamente, te agradeço. Para que ele possa consultar quem é essa pessoa, porque você, aí, Stanley, é uma unidade executora. Então, você vai precisar também ser treinado junto com o agente de integração da ProADM, tá bom? Vai lá, Cláudia.
Aí eu já tinha voltado para o chat aqui, tá fervendo, né? Tranquilo. Então, agora eu fico aqui nas perguntas. Roberta, quem saiu temporariamente? Acho que eu já respondi a Roberta. De férias, licença capacitação, poderá retornar? Vai retornar, Roberta, e a gente vai te ajudar, e os teus colegas, teu gestor também. O Tiago Marinho, a frequência com Petros para o Solgov será preenchido automático? Também já respondemos, sim, já está lá preenchido automático. Não conseguiram fazer a leitura do QR Code, onde encontro com mais facilidade. Marina vai já colocar de novo lá no chat, tá bom? Anônimo. Os que ainda se encontram no Solgov Frequência enviaram um processo em dezembro de adesão ao estudo do PGR. Em qual sistema entrarão? Se for posterior a 13 de dezembro, já vão entrar no Petros, tá bom? Então, se você tem interesse, por favor, já acesse os links, os manuais e já vai estudando. Cláudia, vai aí no chat. Tá. Eu vi que a Isabel está esperando que eu responda alguma coisa, mas eu não estou encontrando a pergunta, Isabel. Enquanto tu procura da Isabel, ou a Isabel recoloca novamente, a Luani Almeida pergunta se a apresentação vai ficar disponível na página. Com certeza, a apresentação, o PDF e o vídeo, tá bom, Luani? A Lorena pergunta, a frequência de quem é 100% presencial, não PGR, não entendi, será feita pelo Solgov ainda? A frequência de quem é Solgov vai continuar sendo pelo Solgov. A frequência de quem é PGR também é pelo Solgov, só que ela tem um código lá, diferente. Não sei se eu consegui responder, Lorena, se não fosse atendida, coloca de novo que a gente responde. Anônimo, não faço parte do PGR, porém tenho interesse futuro de ingressar. Posso mesmo assim participar dos treinamentos do Petros? Olha, tu já pode ir acessando os links, os vídeos, os guias, porque vai ser o treinamento. A base do treinamento é o que está nos links e vídeos. Cláudia? Por enquanto, não tem. Não. Luiz Ferreira Neves Neto. Bom dia, Luiz, para ti também. A migração, a transição do SUSEP para o Petros depende do preenchimento do gestor. Por exemplo, tu é auditoria. O teu auditor precisa acessar esse formulário e demonstrar o interesse, preencher lá as respostas e mandar para a gente. Os primeiros a enviarem para a gente já vão estar na lista de prioridade desse treinamento para realizar essa transição até 13 de dezembro. Não sei se me fiz entender. Bom dia. O Petros tem link com a frequência no Solgov? Não, ele não tem link, tá bom? O Solgov é um sistema, o Petros é outro, mas quem está no Petros, quem está no SUSEP, quem é PGR, tem um código lá no Solgov, mas os dois sistemas não são vinculados. Não sei se foi isso que você perguntou, Paulo. Anônimo, quem deseja entrar no estudo do PGR somente em janeiro, poderá? Até então poderá, a não ser que a gente esteja muito desesperado, assim, né, com treinamento, com coisa, mas a gente não tá visualizando que vai haver esse impedimento momentâneo. Mas se houver, será apenas momentâneo, mas não temos previsão ainda. Cláudia. Maria Emília perguntou, quem está com o processo de ingressar no PGR vai conseguir entrar nesse novo sistema? Sim, no momento oportuno. Por enquanto, vamos no SUSEP, tá bom? Amanda, mesmo fazendo a transição para o Petros agora, esse ano ainda vamos trabalhar o plano de gestão pelo SUSEP? Resumindo, só ano que vem que vamos ativamente para o Petros? Cláudia, quer responder? Não, a gente já vai para o Petros em dezembro, no máximo em dezembro, porque a gente precisa virar o ano com o Petros totalmente funcionando, tá bom? Tamires, desculpa. A Isabel, ela escreveu aqui, né? Eu sou agente de integração e trabalho em outro estado, então eu trabalho integral. Neste momento específico, é melhor que seja um agente de integração que esteja em Manaus, parcial ou totalmente presencial. Isabel, por ser uma plataforma online e os treinamentos, eles exigirem que cada pessoa tenha à mão
a sua tela, não tem problema você estar em teletrabalho integral, contanto que consiga dar o suporte normalmente para os servidores da sua unidade, tá bom? Complementando a tua informação, né, Cláudia, a gente não está pretendendo, gente, fazer treinamento presencial, tá bom? Nos treinamentos de migração, porque é como a Cláudia falou, a gente precisa que vocês estejam com a tela de vocês, para que vocês possam mexer. E a gente sabe que, às vezes, o notebook ali na sala de treinamento não é o melhor lugar para a gente conseguir ser treinado. Então, é virtual, de preferência no dia do treinamento, estar em casa, né, trabalhar já estando no home office, ou se for 100% presencial, procurar um lugar mais reservado para que tu possa te concentrar no treinamento, né, Marina? Tamires, aqui no Perguntas e Respostas. O agente de integração seria quem? A Tamires é a nossa colega lá da Progesp. Na Progesp é o Wallace, Tamires, mas tu pode acessar o link que a Marina colocou no chat e tá verificando, tá bom? Arley, no caso dos docentes, as atividades cadastradas são muito restritas. Para a nova plataforma, podemos cadastrar mais atividades específicas para os professores? Então, Arley, a gente não vai mais falar de atividade nesse sentido, a gente vai falar de entregas. E aí, nos treinamentos, e você já pode ir acessando nos manuais e nos vídeos, para te entender melhor o que é entrega, mas é como a Cláudia falou, a Marina é muito sensível e ela tem muita sensibilidade nesse sentido de te explicar adequadamente como é que tu pode entender o que é uma entrega, tá bom? Isso. Perdão. E lembrando, assim, que, claro, nós demos aqui exemplos de atividades administrativas, né, e a UFAM é um ecossistema inteiro com vários cargos, várias funções diferentes, que possuem entregas diferentes. Então, a gente nunca ia conseguir elencar todos os exemplos aqui nessa apresentação, mas isso vai ser possível durante os treinamentos, tá bom? Cada unidade, cada servidor vai poder, durante os treinamentos, colocar a sua realidade e, a partir disso, com o entendimento da Marina, a gente vai conseguir chegar a um consenso do que é entregue em cada unidade, tá bom? Deixa eu ver. Agente de integração, tá. Alguém comentou que uma unidade ou outra lá não tem indicação, né, de quem que é o agente. Provavelmente é porque no processo anual, né, que a gente pede para que as unidades apontem quem vão ser os seus agentes, provavelmente a unidade não apontou quem seria o agente, tá bom? Então, tem que conversar aí com o gestor da unidade, tá? Da unidade acadêmica, da unidade administrativa, para que coloque lá, indique no processo dos agentes quem que é o seu agente. Mareli, acho que é. Quem preenche o formulário pode ser o coordenador ou apenas o diretor? Tem que ser o gestor da unidade, certo? Então, se tu tens uma unidade que está sob a tua responsabilidade, vai lá e preenche o formulário, certo? Se você está avaliando planos de trabalho, você tem uma unidade de execução ou uma unidade executora. Então, vai lá, preenche o formulário, tá bom? Para a gente poder agendar o treinamento de vocês. Amanda, como irá funcionar a parametrização? Ela vai conversar com o sistema SEI? Então, Amanda, isso é mais para administrador negocial e desenvolvedor, mas vai sim, a gente está importando os dados do CIAP, não SEI, tá bom? A gente não pretende parametrizar o Petros por enquanto com o SEI, a gente não tem essa perspectiva, tá certo? Mas a gente está importando os dados que ficam disponíveis no CIAP. Cláudia? A Ingrid pergunta, pode continuar cada departamento com sua gestão? Por exemplo, dentro da Proeste, no PGR, há vários departamentos, cada um com seu gestor. No Petros pode continuar assim ou terá que ser um gestor e agente para a Proeste inteira? Pode continuar assim, dessa forma. Até porque comentei, né, ainda agora, que imagina um diretor ter que avaliar dezenas de planos, né? Então, a cascata continua normalmente, tá?
Anônimo, favor colocar também no site da Progesp, junto a essa apresentação sobre Petros, a lista de mensagens para que possamos ver depois na gravação as perguntas que os servidores estão fazendo e colocar também as perguntas disponibilizadas no ícone do triângulo. Pode ser? Vamos ver. Eu não consigo te garantir que o que a gente está fazendo a gente já criou um formulário para que todo mundo possa registrar perguntas e a gente está encaminhando no máximo em, agora eu me esqueci, acho que são 72 dias úteis, 3 dias úteis, que a gente colocou. Mas a gente pretende mais adiante fazer um FAQ, tá bom? Para deixar também lá no site. Nesse momento eu não garanto, mas como está sendo tudo gravado, está sendo gravado ainda, né, Marina? Bota na velocidade 2 e aí tu consegue, de repente, dirimir tua dúvida, tá bom? Cláudia. O Marcelo perguntou se essa migração é para docentes e tais. A migração é para quem está no PGR, né? Docentes no PGR, acredito que somente os gestores, não é isso, Tereza? Desculpa, eu estava lendo aqui a pergunta, não me atentei. O Marcelo perguntou se a migração é para docentes e tais. E aí a migração é para quem já está no PGR. E acredito que docente que está no PGR são apenas os gestores, correto? Não, a gente tem docente que está no PGR enquanto servidor, mas são apenas 3, né? Então, assim, fica tranquilo. E a gente vai dar todo o suporte para vocês, tá certo? O Leno, Tereza, você estima quantos dias de treinamento para uma unidade? Na CPE temos a particularidade de fechar 4 folhas de pagamento em 45 dias. Não tenho muitos dias para fazer esse treinamento. Então, Leno, é como a gente está falando, a gente vai precisar fazer esse agendamento. O importante é que vocês já vão para o treinamento com a gente, para a oficina, com as dúvidas. Então, acessem, pede para a equipe, e junto com você, já acessarem os PDFs, eles estão bem enxutos, os vídeos são bem curtinhos, a Marina e a Isabelle fizeram um negócio, assim, super profissa, sabe? Bem profissional mesmo. Então, fica fácil. E aí, vocês já vão com as dúvidas para o sistema. Não sei se a Marina ou a Cláudia gostariam de acrescentar alguma questão nessa pergunta do Leno. Não, e acredito que o treinamento, a gente ainda não pode falar quanto tempo que vai ser, né? Não sei se o Leno, ele é gestor, eu acho que para gestor é um pouco, gestores e agentes é um pouco maior o treinamento, porque além de entender, de precisar entender as funcionalidades do servidor regular, ainda tem as funcionalidades de gestão. Então, é um pouco maior o treinamento. Mas acredito que não passe de 3 horas por dia, né, Marina? O que a gente tinha pensado isso. Mas vamos manter vocês informados. Pode deixar. Cláudio perguntou, é obrigatório ter a unidade de execução ou pode ficar centralizado na unidade executora como é agora? É o que ele está... Porque, assim, a unidade de execução ou unidade executora é a mesma coisa, né? Então, assim, o que eu, enquanto DDP, sou uma unidade de execução, certo? Eu vou continuar como unidade de execução na migração para o Petros. Fica tranquilo, Cláudio, não vai ter essa afetação, não vai ter mudança nesse sentido. Cláudio. O Hugo perguntou, como se aplica essa metodologia para cargos com legislação específica, como médicos ou médicos veterinários e que possuem adicionais como insalubridade? Então, a gente não está focando ainda nas questões de insalubridade devido à delicadeza do tema, tá? É um risco muito grande, Hugo, a gente colocar, digamos, você, salvo engano, você é veterinário, né? Hugo é veterinário. Colocar você em PGR e, de repente, dar um problema, porque o sistema frequência é um, o sistema de insalubridade, tu sabes que é outro, e o sistema Petros é outro. Então, agora a gente está focando, por exemplo, que a gente está dando luz nesse momento de estudar, de perguntar, de consultar o governo federal, com relação às comorbidades. São os colegas que têm comorbidade, ou que têm parentes com comorbidade, para ter toda a segurança de colocar esses colegas numa situação que não venha prejudicá-los financeiramente. E a insalubridade é uma questão que pode vir a te prejudicar. Então, mais adiante, a gente vai ter essa resposta, tá bom? Cláudia.
Franciane perguntou se nós já temos o cronograma dos treinamentos. Será dentro das próximas 4 semanas, tá, Franciane? E aí, de acordo com a demanda registrada pelos formulários, pelo formulário que a gente viu aqui para vocês, tá bom? O treinamento será virtual? A Marnice está perguntando. Sim, Marnice, é necessário que seja virtual. Reforço, se for 100% presencial, procura um lugar mais reservado. Se for teletrabalho, procura estar em casa no dia do treinamento, num ambiente que favoreça a tua concentração, tá bom? A Ingrid, vai ser criado um espaço no coworking? Mas é tu que está respondendo já, né, Marina? Aí eu olhei, Ingrid. Eu estou respondendo aqui no chat. Pronto. Tá, tem uma pergunta anônima aqui que é mais sobre o PGR geral, né? No caso de uma secretária de graduação que possui... a gente está passando o carro da banana aqui na minha rua. Não está dando para escutar. Não está dando para escutar, Maria. No caso de uma secretária de graduação que possui apenas um TAI, mas compartilha o ambiente de trabalho com outro TAI da pós-graduação, que tecnicamente é outra unidade executora, esses 2 servidores podem entrar no PGR, já que o atendimento ao público não seria prejudicado? Não peguei. Está aqui embaixo, está no perguntas e respostas? Isso. Deixa eu ver. Anônimo. É que eu estava no chat. Pelo que eu entendi, né, essas pessoas não estão no PGR, não é isso? Então, não... Fez a pergunta? Bom, coloco aqui um caso, né, de uma secretária de graduação que possui apenas... Uma secretaria de graduação que possui apenas um TAI, mas compartilha o ambiente de trabalho com outro TAI de pós-graduação, que tecnicamente é de outra unidade executora. Esses 2 servidores podem entrar no PGR, já que o atendimento ao público não seria prejudicado? Aí quem vai dizer é você junto com o seu gestor, né? Então, o gestor, ele tem noção do que pode, por exemplo, as atividades do PGR precisam ser mensuradas, não pode prejudicar o atendimento ao público. Se o teu gestor e você entendem que não vai haver esse prejuízo, tá tudo bem, certo? De repente, né, pode entrar na modalidade presencial. Também, a depender da situação. Uhum. A case, as entregas feitas fora do SEI, exemplo, pessoal, CIGEP, que não tem número de processo, podem ser indicadas genericamente pelo nome do sistema? Com certeza, assim, case, todo processo, toda entrega, ele vai ter porque assim, a gente tem que pensar em entrega. Depois da entrega, vai ter a descrição das atividades, como eu falei lá, do dia, do horário que você trabalhou. E aí, tu, junto com a tua chefia, no caso, o Fabrício, né, que é o diretor, vocês vão ver a melhor forma de registrar isso daí. A gente vai dar as orientações, a gente dá a dica, até porque isso vai ser parametrizado com Brasília, né, como eu falei, as auditorias vão ser via Brasília, então, quanto mais detalhado, quanto mais a gente conseguir especificar o nosso fazer, vai ser importante para esse processo de auditoria. Quer complementar alguma coisa, Cláudia? Não. A Marnice perguntou, no início da fala da Tereza Cristina, foi falado que o plano de trabalho e plano de entregas deverão estar integrados, articulados com o PDU, certo? Certo, Marnice. A gente vai ter que cadastrar os planos de entrega, a gente vai ter que cadastrar os planejamentos estratégicos das unidades. Então, a unidade, a gente vai dar essa ajuda para vocês, mas a gente vai ensinar tudo isso no treinamento, pode ficar tranquilo. Então, o parâmetro para a elaboração dos planos e o detalhamento das atividades será os objetivos e as metas do PDU. É isso? Tentando entender. Também, a gente sabe que tem PDU que não vai contemplar todo o fazer daquela unidade, certo? Mas no treinamento, fica tranquila que a gente vai tentar ajudar vocês a entenderem com bastante profundidade isso, mas, como a Cláudia falou, e eu sempre reforço, vai levar um tempo para a gente aprender com profundidade. Não fiquem tranquilos, gente, a gente vai errar. Eu e as meninas erramos, e erramos muito, erramos horrores, treinando. Então, assim, o importante é vocês estarem registrados no Petros e tentando usar. E aí, depois, a gente vai ajustando. O que é mais importante ainda do que estar registrado no Petros, cadastrado no Petros e usando o Petros? É estar atento à nossa comunicação.
Então, por exemplo, quando a gente disser assim para vocês, mandar um e-mail, mandar um chat, por favor, responde. Teve unidade, ainda no início desse ano, que teve que ser tirada totalmente do PGR, porque não respondia. Não respondia e-mail, não respondia chat, não atendia telefone. Então, estejam alinhados com a gente. Os agentes de integração, não querendo puxar saco de ninguém, mas, assim, eles são fantásticos. A gente tem um espaço com eles e os meninos são assim, ó. Então, a gente manda e eles respondem. A gente também vai estar fazendo esse link com eles, porque eles são muito importantes dentro desse processo de aprendizagem, para ajudar vocês e nos ajudar a estar perto de vocês. Tá bom? Não sei se a Cláudia quer complementar. Fica à vontade. Não, tá ótimo. Anne, bom dia. No caso da Biblioteca Central, é somente a diretora da biblioteca que preenche o formulário, ou também os gestores das divisões da biblioteca? Continua, Anne, como é hoje. Então, se os gestores de divisão avaliam planos de trabalho, eles são unidades de execução ou unidades executoras. Precisam preencher o formulário, por favor, tá bom? Tem hora que dá um bug aqui, não quer ir. Wesley, o gestor que precisa fazer a solicitação de migração do sistema é o diretor da unidade ou o chefe do departamento? Mais uma vez, quem avalia plano de trabalho é considerado unidade de execução. Então, preencha o formulário para a gente poder agendar o treinamento. Pode ser que a gente agende mais de uma unidade por vez para treinar, certo? Não precisa ser um pequeno grupo. Até porque o treinamento é online, a gente não depende de laboratório, a gente não depende de espaço. Então, todo mundo que for gestor no PGR, preencham o formulário. Marina, coloca lá de novo no chat para a gente, por favor. Agora deu para ouvir. Deu a volta. O Paulo Pereira, Ingrid, você vai fazer o treinamento no sistema por demanda ou vai fazer para todos presencial online? Gente, a Marina vai fazer, ela gosta de ser chamada de Marina, tá bom, Paulo? Ela vai fazer o treinamento online e é por demanda sim. O gestor precisa preencher o formulário e fazer a demanda para a gente, certo? Mas antes de fazer o preenchimento do formulário, pelo amor de Deus, acesse a nossa página, tá bom? Marina vai colocar de novo a nossa página, onde estão os formulários, onde estão os PDFs, onde estão os vídeos, ela já vai colocar no chat de novo para a gente. Então, acessem e já vão estudando, cheguem para as oficinas com as dúvidas de vocês. Oi, Rafa, existem setores que vão precisar sair do PGR porque suas atividades não são entregas? Não sei, Rafael, acredito que não. Acho que todo mundo hoje que está no PGR trabalha com entrega, certo? Então, só ali a gente analisando, eu não tenho como te dar essa resposta agora, né? Porque tem coisa que é difícil não ser uma entrega, né, Cláudia? Me ajuda aí com essa. Eu estava lendo aqui, Tereza, desculpa. Tranquilo. É porque o Rafael está perguntando se tem setor que vai precisar sair do PGR porque suas atividades não são consideradas entregas. Não, muito difícil isso acontecer. Vamos para o treinamento verificar aí as particularidades, tá bom? Anônimos, se uma vez o servidor for tirado do PGR por não cumprir o plano de entrega, poderá retornar em quanto tempo? Então, a gente vai ter que analisar isso, porque se a pessoa não cumpriu o plano de entrega na primeira, na segunda, na terceira, porque assim, plano de entrega é o gestor que elabora. Plano de trabalho é do servidor, é como é hoje, quando a gente está no PGR, certo? Então, assim, se eu não cumprir meu plano de trabalho, primeira coisa, por que eu não cumpri? Tá bom? Precisa ser feita essa pergunta. Se eu não cumprir, dá para repactuar para o próximo mês? Né? Foi problema de saúde, foi uma... Tudo tem... Gente, tudo com diálogo a gente resolve. O importante é dialogar, é conversar com o gestor, é não deixar o gestor no vácuo, é não sumir, certo? Então, assim, eu estou com problema de energia na minha casa, como eu falei, avisa o teu gestor. Estou com problema de saúde, avisa o gestor. Né? Se tu tiver essa postura profissional, não vai dar problema, não vai. Então, assim, procurem dialogar, conversar, que a gente está aqui para ajudar vocês. Vai ter dificuldade? Vai.
Se sair, como a gente já tirou, o GT já teve que tirar setor inteiro do estudo. Geralmente, ficou 3 a 4 meses, porque a gente orienta que as atividades, as posturas profissionais precisam mudar, por isso que a gente indica os cursos, para ter uma noção de como dimensionar o tempo, como gerir conflitos, sabe? Então, assim, procurem fazer isso. Se for o caso, se isso chegar a acontecer, que é o último caso, a gente vai dialogando com vocês, tá bom? Não tem como dar uma resposta fechada aqui. Cláudia. Tá, eu vou voltar para uma do Celso, que eu vi que algumas mais abaixo já foram respondidas, mas umas em cima não. Mas ele pergunta aqui no cenário em que o Petro já está implantado, né? Vamos supor, de janeiro em diante, os procedimentos para adesão de novos servidores será o mesmo usado para o SUSEP? Os cursos serão os mesmos? Sim, porque a noção que a gente precisa que as pessoas que trabalham por resultados tenham, elas são as mesmas. A única coisa que está mudando é a plataforma, tá bom? Então, sim, o processo para entrar vai ser o mesmo, os cursos para entrar também vão ser os mesmos. Aqui eu vi que tem umas perguntas bem específicas que, como a Cláudia falou, elas são muito mais para o treinamento. O Celso... Não, deixa eu ver, cadê? Tem uma hora que dá uma bugada aqui no meu mouse, gente. Por exemplo, o Celso perguntou de surgir demanda não devista no plano de trabalho, eu já havia comentado isso com outra colega, então acredito que está respondido, né? Tá. Beleza, ele disse que sim. Deixa eu ver aqui o que não está com azul ainda. O A mês linha... não está com azul, Cláudia. Ele, para exemplo de entendimento, poderíamos imaginar que participação na reunião não é uma entrega. Isso, eu falei isso na reunião, na apresentação. Mas confecção, ata de reunião do CONDIR, por exemplo, poderia ser considerado uma entrega? Isso não é uma entrega, Messias, isso é uma atividade. Mas a Marina, ela vai falar bastante sobre isso, vai ter material, a gente está trabalhando uma lista já de entregas para que vocês possam tá fazendo escolha ali do que vocês consideram como entrega, tá bom? Isso no treinamento vai ser, a gente vai tentar dirimir ao máximo. Cláudia? A Aline, eu acredito que a Marina já tenha respondido no chat, mas como está aqui no perguntas e respostas, vamos só pincelar. A Aline perguntou se quem entrou agora no PGR já irá utilizar o Petros. Vai utilizar o SUSEP, que é o que já está em vigor, e vai participar da migração com todo mundo, tá bom? Em qual link podemos acessar os tutoriais do Petros? O Lucas perguntou. O link já está aí no chat, né? Não sei se a Marina pode colocar de novo, mas assim, gente, no site, joga aí PGR UFAM no Google, vocês vão encontrar o nosso site do PGR e vai ter absolutamente tudo lá, tudo lá. E tá bem bonitinho, tá bem fácil, então vocês conseguem encontrar tudo lá, tá bom? Isso. O Celso, mais uma vez, né, no detalhamento, como a Cláudia havia dito, sobre entrega. Sou secretário do Conselho Diretor do IA. O que deve ser considerado como entrega? Convocação dos conselhos? Então, assim, essa minúcia, como a Cláudia disse no início do nosso encontro, a Marina, ela vai trabalhar com a gente nos treinamentos. Fiquem tranquilos, porque tem um passo a passo para a gente compreender o que é entrega, sabe? Então, como a gente já quebrou bastante cabeça, eu acredito que para vocês isso vai estar bem mais mastigadinho e vai facilitar. Fiquem tranquilos que a gente vai estar respondendo. Eu estou vendo aqui... Tem alguém da Progesp que está querendo falar, deixa eu ver, deixa eu apertar. Tá, a Vanusa. Vanusa, Eu estava aqui no Perguntas e Respostas e não estava vendo. Pode ativar o microfone, Vanusa. Pessoal, obrigada. Bom dia. Bom dia. Não vou abrir a tela porque eu estou de férias. Mas eu acho importante deixar assinalado uma situação, porque eu já vi acho que umas 3, 4 perguntas sobre SOGOV e frequência. Pessoal, SOGOV e frequência vale para todo mundo, tá bom? O fato de existir o PGR e quem sabe futuramente especialização de jornada, não há abolição do SOGOV e frequência. O que vai ocorrer é que participantes do PGR vão ter ocorrências específicas a serem informadas no próprio SOGOV.
Inclusive, isso está até automatizado hoje em dia. Futuramente, se tiver responsabilização, mesma maneira, tá bom? Então, uma coisa não elimina a outra. Preciso deixar isso claro aqui para vocês que estão participando e para quem vai ouvir a gravação, tá certo? Obrigada, Tereza. Obrigada, Kiki. Obrigada, Vanusa. Então, gente, para quem está falando que o áudio da Vanusa está ruim, ela disse que o Frequência, ele tem as especificidades dele, os registros dele, os códigos dele, inclusive a CRM, ela abriu um espaço de trabalho do Frequência, qualquer dúvida vocês podem mandar lá, tá bom? A Diana Kelly perguntou, no caso da DETRAD, realizamos muitas interpretações simultâneas em sala de aula e reuniões, além das traduções. Entendo que as traduções se enquadram bem em entregas, mas as interpretações simultâneas são serviços. Como registraremos? Então, a gente vai, nessa infinidade, como a Cláudia falou, a gente vai trabalhar isso com a Marina, tá bom? Fica tranquila que a gente vai estar fazendo essa transição o mais suave possível para todos vocês. A Solange, não, essa aqui já foi já respondida, da Solange. Posso ver aqui, enquanto você procura? Estou só puxando de baixo para cima, que é uma pergunta agora do Alessandro, perguntando se vai ter lista de frequência. Não vai ter uma lista que vocês precisem assinar, uma vez que o Google agora oferece um serviço que registra a presença de vocês e a duração da presença de vocês na reunião, tá bom? Então, o fato de vocês entrarem e estarem aqui conosco durante a reunião já é a frequência de vocês. O Cláudio pergunta, é obrigatório ter a unidade de execução ou pode ficar centralizado na unidade executora? Então, unidade de execução e unidade executora é a mesma coisa, tá bom? Então, hoje, quem é gestor dentro do PGR, no SUSEP, avalia plano de trabalho, tem uma unidade de execução, tem uma unidade executora, tá bom? Então, isso não vai mudar. Cláudia. Tá. A Diana se dirigiu a nós. Vejo que os conceitos abordados sobre boa comunicação, pactuações e entregas seriam muito, muito importantes também para os colegas que estão trabalhando na nossa equipe, como tradutores e intérpretes terceirizados. Eles poderiam participar de alguns treinamentos conosco? Então, tudo que a gente aborda sobre boa comunicação, pactuação, eles são abordados naqueles treinamentos do ENAP. Esses treinamentos eles são abertos a qualquer pessoa. E esses treinamentos do Petrus, claro que a gente sempre vai reforçar esse modo, né, de trabalho, mas e podem participar, talvez como ouvinte, seria interessante, mas eles não terão acesso à plataforma, tá bom? Mas como ouvinte, não vejo problema. E assim, né, lá na nossa página, tem os treinamentos, Diana, do Google. Então, uma coisa que pode facilitar vocês nessa boa comunicação com os colegas, os tradutores, é que todos vocês, independentemente de estarem ou não em PGR, usem o espaço de trabalho da DETRAD, certo? Porque aí todo mundo fica sabendo de tudo ao mesmo tempo, quem está de férias, quem está dodói, né? Não precisa dizer o CID não, tá, gente? Mas, assim, essa comunicação, ela é importante, então vocês podem colocar, e aí os colegas podem fazer os treinamentos, porque lá tem vídeo e tem PDF de como utilizar o Google Workspace, tá bom? A Diana, nossa unidade atende muito mais do que conseguimos registrar hoje no CISGP, SUSEP. No Petrus, poderemos colocar as horas trabalhadas de forma mais fidedigna? Por exemplo, no SUSEP, hoje temos um máximo de horas mês. No Petrus, será diferente? Sim, o Petrus, ele trabalha com percentual e com entrega. Então, fica tranquila que lá tu consegue fazer todo o detalhamento. Na minha apresentação, eu até coloco lá, por exemplo, dia e horário que eu trabalhei em cada atividade. Tá bom? Então, tu consegue ter essa descrição bem fidedigna do que tu executa. Anônimo, trabalho na faculdade de psicologia. Só tem eu como psicologia, responsável pelo serviço de psicologia. Como psicóloga deve ser. Minhas atividades são distintas das atividades dos demais tais. Como seria definida essa entrega? O que seria uma entrega? Eu ainda não entrei, mas estou querendo ingressar. Te sugiro fortemente, colega, acessa os guias, os manuais e assiste os vídeos. Lá tu vai conseguir ter uma definição melhor do que é entrega, tá bom?
e aí ver se é interessante para te poder participar. Cláudia? Acredito que a gente já passou. Deixa eu ver. Suênia. Com relação ao prazo ser até 13/12, quem ainda não aderiu ao PGR como a unidade da Enfermagem. Escola de enfermagem. poderá migrar e entrar para o Petros em janeiro? Pode sim, sem problema, tá bom? Vai ficar sempre aberto. Anne, sou bibliotecária da Sistebib. Há várias divisões. O diretor de cada divisão deve preencher o formulário? Sim, por favor, Anne. Preenche, sim. A Anne tá questionando que não aparece o agente de integração da biblioteca no formulário. No formulário. Beli, Marina, vocês podem verificar isso aí, por favor? Não aparece agente de integração da biblioteca no formulário. O que é considerado uma entrega em relação aos grupos de trabalho? Alessandro Pereira. Não entendi. O que é considerado uma entrega em relação aos grupos de trabalho? Então, pode falar. Não, acho que você já tinha comentado sobre isso. Não sei se o Alessandro já estava, mas é assim, né? Você é diretora e participa do grupo de trabalho do GT. Sim, verdade. Do PGR. Isso. E aí, tudo que eu faço tem que estar descrito lá. Do perguntas e respostas, a gente conseguiu atender todo mundo. Alguém teria mais alguma dúvida, gente? Que a gente extrapolou 1 minuto do horário pactuado, que era de 9 às 11. Tá. Acho que é isso. Ok. Bom, gente, quanto à frequência, gente, Neymara, por exemplo, está dizendo que estão assistindo 4 em um notebook. A frequência, ela é principalmente para a gente saber, né, como que foi a aderência ao a nossa apresentação, né, para verificar aí essa temperatura, né, digamos. Então, assim, está bem claro que atingiu as nossas metas, né? Acredito que absolutamente todas as pessoas, ou aí mais de 90% das pessoas do PGR estão atentas a essa reunião, então podem ficar tranquilos, tá bom, Neymara? E é como a gente falou, a participação é obrigatória, sim, certo? Se teve alguma intercorrência, por exemplo, vocês estão acessando de um notebook, envia para a gente um e-mailzinho para que a gente possa registrar, porque a gente vai fazer essa análise. Quem não participar desses encontros, quem não participar das oficinas, pode ser que acabe tendo que sair do estudo, porque não vai conseguir acompanhar a gente, é impossível. Se você não participar das oficinas, dos treinamentos, dos encontros com a equipe do GT, você não vai conseguir, e a gente não vai conseguir te ajudar, certo? Então, não é que a gente quer estar embarreirando, estar criando dificuldade, não é porque é fundamental esse diálogo para que vocês possam estar tirando dúvidas e a gente possa estar esclarecendo o que é esse novo modelo de trabalho. Só para não deixar de responder, o Anônimo mandou aqui no Perguntas e Respostas, Cláudia. Em uma unidade em que as demandas são eminentemente administrativas, como gestão de processos no SEI, essas atividades não seriam consideradas entregas? Então, no treinamento a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Porque agora aqui não tem como estar respondendo. Vejo que muitas atividades nossas não são consideradas para o plano de trabalho, e dessa forma vamos trabalhar muito, arquivamento, etc. Como isso pode ser reivindicado? Não consegui compreender. Se tu quiseres passar um e-mail para o pgr@ufam.edu.br, depois que tu lê os manuais, assistir os vídeos, a gente te agradece, vai ter o maior prazer em estar te respondendo, tá bom? Tem mais alguma coisa aqui, Cláudia? Eu vi que reunião muito Não, produtiva. é isso. Equipe. Tá ótimo, então. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada para a minha equipe, certo? Que o pessoal está ralando pra caramba aqui. Cláudia, Cauã, Isabelle, Marina. Obrigada a todos vocês que participaram. Conto com a colaboração de vocês para cada um de nós fazer a sua parte, tá bom? E a gente se encontra nas próximas cenas desse capítulo, dessa novela que é PGR na UFAM. Cláudia, contigo. Obrigada. Muito obrigada, gente, pela participação.
Não se esqueçam, se vocês precisarem de mais algum link que tenham perdido por aqui, acredito que todos os interessados aqui que estão no PGR estão lá no grupo do EVT, e a gente vai mandar os links lá no grupo do EVT, tá bom? Obrigada, bom dia para vocês.